Eu acho que o primeiro aspecto que eu queria ressaltar é que ao longo de mais de 400 páginas, que tem um relatório final, né, o Supremo, ao levantar sigilo, muito mais do que levantou sigilo só do relatório, levantou dos autos da investigação como um todo. Então, assim, eu arriscaria tranquilamente dizer que são mais de 3 mil páginas, tá? O que hoje à tarde, ao longo de 3 horas, a gente tentou vasculhar. Mas deixa eu começar direito, que eu estava aqui lendo mensagem enquanto estava me preparando para falar com vocês. Quero dar boa noite para a nossa comunidade do ICL, para a nossa turma aí no estúdio. E eu acho que assim, um primeiro aspecto que eu quero ressaltar, que foi uma confusão aqui agora no final do dia, com relação ao valor do desvio, né, que a gente está chamando aqui de 7 milhões, esse valor vai aumentar, tá, gente? Essa é uma informação que eu trago aqui de bastidor, falando com o pessoal da Polícia Federal agora há pouco, para tentar esclarecer alguns detalhes. Então, tem algumas peças que ainda não passaram por perícia. E esse valor que foi avaliado tem a ver com aquelas que já passaram. Então, existem alguns kits que ainda vão passar, e também tem, por exemplo, o Patek Philippe, que é um relógio que foi vendido em junho de 2022, que está desaparecido ainda, ele não foi reencontrado, e então ele não pode ser periciado. O que me explicaram é que nos próximos dias deve ter ali alguns documentos que devem ir para o Supremo Tribunal Federal para, inclusive, ampliar esse valor desviado. E aí, eu acho que assim, um primeiro aspecto aí, aproveitando que a Elo falou sobre o que mais me chocou, né? Eu acho que uma das coisas que mais me chocou, e aí chocou mesmo, é o volume de informação que existe. Para quem estava esperando o relatório da Polícia Federal ter só a colaboração do Mauro Cid, tem muita mensagem, tem muito geolocalização, cookies de dados, de onde mandaram mensagens para lá e para cá, inclusive com o celular do ex-presidente da República nessas negociações todas. Então, a gente fez uma matéria para o site aqui sobre as digitais, né? Ou seja, quais são as principais digitais do Bolsonaro em torno disso. Tem ali uma troca de mensagens, por exemplo, entre ele e o Cid, em que eles estão... Justamente o Cid envia para ele um link do leilão de joias da loja Fortuna Auctions em 4 de fevereiro do ano passado, e o Bolsonaro responde assim, selva, né? E aí ele conversa, ou seja, ele estava acompanhando o link de transmissão da venda. Outro aspecto que eu trago para a gente... Ô, Ju, você falou de cookies, também eles encontraram no celular dele que ele navegou pelo site dessa loja leiloeira também. O próprio Jair Bolsonaro navegou pelo site da loja? O próprio Bolsonaro. Ou seja, estava que dizia, mesmo, viu, Rodrigo, né? que dizia o tempo inteiro, Roberta, que não tinha conhecimento de nada. Então agora se comprovou que a Juliana falou, tem um volume de informação grande. A Juliana estava trazendo essa mensagem do Selva. Tem uma outra troca de mensagens do Mauro Cid com o próprio Jair Bolsonaro. É curioso, eu acho que a Heloísa tinha nos chamado a atenção para essa troca de mensagens durante a tarde, em que, a gente pode até colocar na tela, o Mauro Cid pergunta, o senhor vai trazer a árvore e o barco? Pergunta para o Bolsonaro. E aí as mensagens do Bolsonaro estão apagadas, Elô. Né? Olha aí, está na tela. Exatamente. Aí, isso foi na véspera daquela viagem, quando ele fugiu do Brasil para não passar a faixa para o Lula. Foi na véspera da viagem, dia 29 de dezembro. 29 de dezembro de 2022, o senhor vai trazer a árvore e o barco? O Bolsonaro respondeu. Tem 2 respostas apagadas. E depois o Mauro Cid, como bom ajudante de ordem, sim, senhor. Sim, senhor. Eu cumpro ordens, né? Cumpro ordens, né? O que mostra que a Juliana, se você quiser, eu não sei se você queria retomar aquele raciocínio de como o Jair Bolsonaro estava por dentro, estava acompanhando, você vinha falando que ele acompanhou até o leilão, recebeu o link da loja de leilão, então ele estava por dentro de toda a negociação. Não dá para ele dizer que foi algo que foram fazendo sem ele saber direito, é isso, né? Aproveitando um detalhe sobre o que o Chico disse, 2 aspectos que eu acho que chamam a atenção também para o tanto que ele tinha conhecimento sobre tudo.
quando tem a operação de recompra, tá? Eles mandam entregar na casa do Bolsonaro nos Estados Unidos. Por que mandaram para a casa do Bolsonaro dos Estados Unidos? E como é que, chegando na casa dele, ele não sabia, né? Aqui eu estou falando especificamente do conjunto de joias da Chopard. Acho que é o kit ouro, se eu não me engano, que é o de relógio, aí tem uma caneta. Então, esse kit, ao ser recomprado, mandaram para casa do Bolsonaro. Porque já no período em que a história começou a vir à tona, e estavam ali preocupados em como é que eles iam dar conta disso, e aí faz toda a confusão da operação de recompra, que tentam, né, com o Frederic Wassef, mas não se consegue recomprar tudo. Tanto é que tem um relógio que ainda está desaparecido. E uma outra coisa que a gente também fez matéria para o site aqui, que eu acho que é um detalhe assim, fundamental, e eu que cobri tanto tempo militares, fiquei bastante impactada lendo, que é o general Cid, o pai do Cid, que admite nos depoimentos, sim, o Mauro Cid, meu filho, né, o tenente-coronel, me pediu para emprestar a minha conta para ter o depósito dos $68 mil da venda do Rolex e do Patek Philippe, e que a gente iria fazer saques fracionados para entregar esse dinheiro ao Bolsonaro cada vez que alguém volta, porque esses relógios são vendidos em junho de 2022, quando o Bolsonaro ainda está na presidência da República. E aí depositam na conta do Cid pai, né, do general Cid, e aí depois começa uma operação de saques, e aí a Polícia Federal teve acesso a esses documentos também via quebra de sigilo das contas do Cid pai nos Estados Unidos. Então você vê esses saques, e aí o general Cid, um general, entendeu? Eu vou frisar isso. Sim. Um general admite que emprestou a conta para fazer um monte de saque de um bem que não podia sequer ter sido vendido, e fazendo fracionado, quer dizer, o esquema da família, né? Já sabemos, falamos aqui, não sabe usar, né? O sistema bancário não pode, mas se é uma coisa lícita, e ali ele próprio descreve no depoimento dele, ele diz que foi feito para não chamar a atenção do sistema bancário. Se não está chamando a atenção do sistema bancário, é porque você está cometendo um crime, né? Porque se não tiver nenhum problema para receber dinheiro do exterior, você declara, você paga imposto, você faz tudo que tem que ser feito, né? Então, a colaboração do Cid, mas reforçada também pelo depoimento do general Cid, sabe? Me chamou muita atenção. O Bolsonaro não tem muito como escapar pelo volume de documentação, mensagem, e também aí pelos depoimentos. Agora é mais um general acusando o ex-presidente da República de cometer crimes. E a internet deixa rastro, né? Tem como apagar. Tá tudo não lá. Existe delete. Tá tudo lá. Esse aspecto que Sabe outra coisa que eu achei também muito curiosa, Ju, não sei se você reparou, é que o Mauro Cid, nas trocas de mensagens com as várias pessoas da gangue, né? Ele não se preocupa muito em deixar rastro, mas chega uma hora que eles começam a apagar as mensagens. E quando ele apaga, ele manda para uma outra conta dele mesmo, uma conta de business, que a impressão que me deu é que a coisa está começando a dar água, ele começa a ter medo de traição, começa a guardar umas mensagens, talvez para livrar a cara dele depois, não sei, foi a impressão que me deu. Talvez. Olha, é difícil de entender a psicologia ali, né? Porque por que Bolsonaro faz determinadas coisas, eu confesso que eu só aceitei que ele faz, porque de vez em quando até é difícil de entender. Tudo isso ter sido feito com tanto rastro nos celulares, né? É uma coisa já que, assim, para quem acompanha a investigação criminal, você sabe que é coisa de amador, né? Profissional do crime não faz isso no celular dessa maneira. Então, tem uma certeza de impunidade também, né? Do que está sendo feito. Não, nada vai me acontecer e tal. Então, tem alguns outros aspectos também sobre essa questão do celular, que a gente está subindo no site daqui a pouco, que é esse Patek Philippe, esse relógio. A gente está se debruçando bastante sobre essa história, porque ele talvez, dos bens vendidos,
o bem que mais teve, passou longe, sabe, de tudo. Ou seja, ele entrou ilegalmente, né, sem nenhum registro, ele não foi catalogado pela Presidência da República, para o órgão, né, do arquivo, né, da Presidência, onde guardam-se esses bens, e depois ele é vendido, e até hoje ele não foi encontrado, ele foi vendido junto com esse Rolex. Os outros bens, de um modo geral, se não me engano, quase todos chegaram a dar alguma entrada no acervo. O Patek Philippe não teve nenhuma entrada. E o que a Carla estava me passando aqui por mensagem, de um trecho da descrição disso, é que foram encontrados mensagens que mostram que foram feitas fotos do Patek Philippe dentro do Palácio da Alvorada. Então, assim... Por geolocalização. O relógio, a geolocalização da mensagem permitiu saber isso. Então, quer dizer, o envio, né? Na hora do envio, gera uma localização da onde essa mensagem foi enviada. E aí, né? Ou seja, o relógio entrou sem registro, não foi registrado pela presidência, aí depois ele é vendido, ou seja, quer dizer, para esse discurso de quem... porque era meu, que eu ganhei, que era item personalíssimo. Ué, mas por que não foi registrado, então, no acervo, se era um item personalíssimo e você podia ficar e você sabia disso? Ou você fez tudo isso de maneira escusa, por baixo do pano, porque você sabia que você estava fazendo uma coisa legal, e aí você vai lá, vende, deposita na conta do general, e depois você saca fracionado, traz de volta para o Brasil fracionadinho, e tudo isso é legal.